Meus queridos amigos, existe uma escuridão neste mundo que nem sempre se revela com chifres e tridentes. Na verdade, ela raramente o faz. Às vezes, essa escuridão se esconde à vista de todos, vestindo-se com as últimas tendências da moda e colorindo-se com tons tão ousados e vibrantes que nós a descartamos como algo inofensivo, apenas uma questão de estilo. Contudo, ela nunca foi inofensiva. Por trás da beleza aparente, esconde-se uma estratégia antiga e mortal. A Bíblia nos adverte sobre isso de forma categórica em 2 Coríntios 11:14, dizendo que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele não se aproxima com gritos e rosnados. Ele vem de forma sutil, silenciosa e sedutora. E hoje quero falar sobre uma de suas armas mais eficazes, algo que muitos de vocês podem estar usando neste exato momento, sem perceber o perigo: uma cor. Uma única cor que feiticeiras e ocultistas têm usado por gerações, não apenas por estética, mas como uma marca, um portal, uma forma de reivindicar espiritualmente aquilo que não lhes pertence. Você pode achar que isso é superstição ou exagero, mas permita-me lembrá-lo, meu irmão e minha irmã, do que a palavra de Deus nos adverte claramente. Em Efésios 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O inimigo está marcando pessoas de maneiras que elas nem sequer conseguem ver. E muitos, por pura inocência, têm se adornado com símbolos e cores que abrem portas espirituais que nunca deveriam ter sido abertas. O propósito desta mensagem é exatamente este: arrancar o véu da ignorância para que possamos nos defender. Pois, como está escrito em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Não por falta de fé, não por falta de amor, mas por falta de entendimento sobre as batalhas que travamos. O diabo aprendeu a esconder a maldade por trás da beleza. E hoje, pela autoridade da palavra de Deus, vamos expor o que o inferno tem mantido escondido bem debaixo dos nossos olhos. Antes de começarmos, se você está realmente pronto para ter seus olhos espirituais abertos para uma verdade que pode libertar sua vida, digite revelação nos comentários agora mesmo. E eu garanto a você, permaneça comigo até o final, porque o que será exposto aqui hoje não é apenas uma mensagem, é um divisor de águas. Alguns de vocês que estão ouvindo têm usado coisas, exibido coisas, adornado-se de maneiras que, sem saber, abrem portas espirituais em suas vidas. Vocês nunca foram destinados a carregar essa escuridão. Vocês nunca foram destinados a usar o que foi feito para a rebelião. Hoje, desvendaremos o que o inferno espera que vocês nunca vejam. A Bíblia nos diz em Oséias 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Não por falta de amor, não por falta de adoração, mas por falta de entendimento. Há coisas acontecendo ao nosso redor, coisas espirituais que ignoramos porque não reconhecemos sua linguagem. O diabo tornou-se mestre em camuflagem. Ele aprendeu a esconder a maldade por trás da beleza, a rebelião por trás das tendências e a escuridão por trás da cor. Muitos cristãos bem-intencionados e sinceros entraram sem saber em acordos com o inimigo ao participar de coisas
que nunca questionam. Vejam, Satanás sabe que se não conseguir fazer você se curvar a um ídolo, ele se contentará em fazer você usar sua cor. Se ele não conseguir fazer você amaldiçoar Deus, ele fará você usar algo que carrega um significado espiritual que você nunca discerniu. Isso não é sobre medo, é sobre consciência. É sobre estar espiritualmente acordado em um mundo que quer você espiritualmente cego. Deuteronômio 7, versículo 26 diz: Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não te tornes anátema como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é anátema. O que você veste, o que você traz para a sua vida, importa, porque tudo o que você permite fala algo no reino espiritual. E há uma cor, sim, uma cor específica que as bruxas usaram não para decoração, mas para dominação. Uma marca não de beleza, mas de escravidão. Esta mensagem é importante porque estamos em um tempo em que as linhas entre luz e escuridão estão sendo apagadas, onde os cristãos são ridicularizados por estabelecer limites. Mas, se não falarmos a verdade, se não expusermos as ciladas do inimigo, deixaremos o povo de Deus caminhar, sem saber, para armadilhas espirituais. Esta mensagem não é apenas sobre o que está nas suas costas, é sobre o que está acontecendo na sua alma. Porque, às vezes, o que você veste por fora diz algo sobre o que está acontecendo por dentro. Hoje, pela palavra de Deus, vamos expor o que o diabo manteve escondido à vista de todos. Quero que vocês me ouçam com o coração bem aberto. O diabo nunca marca o que não pretende reivindicar. Desde o início, Satanás sempre esteve atrás de uma coisa: posse. Ele quer possuir, dominar e distorcer o que Deus criou para a sua glória. E ele nem sempre vem por meio de possessão óbvia ou maldade visível. Não, às vezes, ele vem com sinais sutis, com cores, com símbolos, com marcas externas que servem como reivindicações espirituais sobre sua vida. E muitos nem percebem isso. Em Ezequiel 9, lemos sobre uma visão onde um homem vestido de linho é enviado para marcar aqueles que lamentam as abominações feitas em Jerusalém. E aqueles sem a marca, eles foram deixados expostos ao julgamento. Vejam, Deus marca os seus, mas vocês acham que Satanás não imita. Apocalipse 13 fala de outro tipo de marca, a marca da besta colocada na mão ou na testa. Por que uma marca? Porque Satanás imita o sistema de Deus. Ele busca marcar, rotular, sinalizar posse sobre aqueles que lhe pertencem. E não percam isso. Toda marca tem significado no reino espiritual. Nada é neutro nesta guerra entre luz e escuridão. Muitas pessoas entram em lojas, compram roupas, usam joias, pintam suas casas, postam imagens, tudo com símbolos ou cores que têm raízes ocultistas profundas e fazem isso sem consciência. Mas o mundo espiritual não se importa se você sabe ou não. A ignorância não protege das consequências, assim como um homem que cai de um penhasco porque não viu o sinal, ainda cai. Da mesma forma, Satanás usa ferramentas à vista de todos. Certas cores usadas há séculos em feitiçaria, em rituais pagãos, em cerimônias demoníacas, não porque são bonitas, mas porque carregam assinaturas espirituais. Por séculos, as bruxas
usaram uma cor particular para invocar espíritos, para identificar aqueles que estão abertos, para marcar espiritualmente aqueles escolhidos para tormento ou iniciação. Elas acreditam em marcar território, casas, objetos e, sim, até pessoas. E como fazem isso? Usando cores que abrem portais, atraem demônios ou carregam significados atribuídos aos seus rituais sombrios. Assim, como o vermelho, na escritura, frequentemente simboliza o sacrifício de sangue e a redenção, o inimigo tenta usar a cor para reivindicar lealdade e acordo. Vocês dizem, mas irmão, certamente Deus olha o coração. E eu digo, sim, Ele olha. Mas não esqueçam, seu corpo é de templo do Espírito Santo. O que você coloca nele, o que você veste, o que você apresenta ao mundo, pode glorificar a Deus ou alinhá-lo com o inimigo. Romanos 12, versículo 1, nos chama a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não apenas nossos pensamentos, mas nosso corpo. Isso inclui nossa aparência, nossas escolhas e, sim, até as cores com as quais nos cobrimos. Não estou dizendo que cada camisa que você veste deve passar por uma inspeção teológica, mas estou dizendo isso, o Espírito Santo ainda fala. Ele ainda convence. E há coisas que usamos, coisas que permitimos em nossas casas, nas vidas de nossos filhos, que entristecem o Espírito de Deus. Nem sabemos que pisamos em terreno amaldiçoado. Mas, amigos, quando algo é dedicado a Satanás mesmo por outra pessoa, isso pode carregar um peso espiritual em sua vida. Conheci uma mulher que me contou que desde que começou a usar um pingente específico e a preferir uma certa cor, algo que ela achava inofensivo, sua vida entrou em caos. Seus sonhos eram atormentados, sua saúde declinou, seu casamento desmoronou. Ela não sabia que a cor que havia adotado e o objeto que usava estavam conectados a práticas de feitiçaria. Ela só achava que era bonito, mas a maior arma do diabo é o engano. Ela veio para a oração, e pelo nome de Jesus e o poder do sangue, aquela escravidão foi quebrada, mas não antes de deixar feridas profundas. Deus disse a Israel, em Deuteronômio 18, versículo 10, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Isso não é apenas sobre comportamento, é sobre cultura, moda, decoração, aparência. Tudo o que permitimos em nossas vidas ou convida ao céu ou convida ao inferno. E Satanás está marcando pessoas hoje, especialmente os jovens, com coisas sutis que eles nunca questionam. O que parte meu coração é que a igreja se calou sobre isso. Pregamos prosperidade, mas não falamos de pureza. Falamos de amor, mas nunca falamos das armadilhas do diabo. A cor pode ser bela aos olhos, mas no reino espiritual pode ser uma bandeira acenando sobre sua alma, um sinal. Para o reino demoníaco, este está desprotegido. Satanás não pode possuir o que Deus selou. Mas se você abrir a porta, se permitir o que Deus nunca aprovou, você se expõe às marcas de um inimigo espiritual que não faz prisioneiros. É por isso que o discernimento não é mais opcional, é essencial.
Quanto mais nos aproximamos do retorno de Cristo, mais o inimigo mascarará o mal na forma de tendências, estilo e simbolismo. A igreja deve se levantar não com medo, mas com revelação. Devemos pedir ao Senhor que abra nossos olhos, que revele o que está por trás da cortina, que nos mostre onde o inimigo ganhou terreno, por meio do que vestimos, do que admiramos, do que permitimos. Porque o diabo nunca marca o que não quer possuir. E você, filho de Deus, foi comprado por um preço. Você não pertence ao mundo, não pertence à moda. Você pertence a Jesus Cristo. Há algo que o mundo não quer que você saiba, meus amigos. O diabo não vem apenas vestido de horror, ele vem vestido de beleza. Ele nem sempre é um leão rugindo, às vezes é um sussurro elegante, uma ilusão deslumbrante. E se não estivermos espiritualmente acordados, abraçaremos o que está nos destruindo, simplesmente porque parece atraente por fora. A Bíblia diz, em Provérbios 14, versículo 12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Pode parecer inofensivo, pode até parecer santo, mas se não vem de Deus, levará à destruição. Vejam, Satanás já foi um anjo de luz, Lúcifer, o filho da alva. A Bíblia, em Ezequiel 28, versículo 12, nos diz: eras perfeito em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Sua beleza tornou-se seu orgulho, e seu orgulho tornou-se sua queda. E agora ele usa a mesma coisa que outrora o adornava para prender o povo de Deus. Ele envolve o pecado em elegância, encobre a rebelião com moda, esconde armadilhas em seda e pinta a tentação em ouro. E nós caímos nisso porque não vemos a serpente enrolada sob a veste. O diabo sabe que a humanidade é atraída pela aparência. É por isso que Jesus disse em João 7, versículo 24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Estamos vivendo numa era em que o diabo está mirando nossos olhos. Ele está transformando a moda em uma arma de sedução, não apenas para corromper o mundo, mas para enfraquecer a igreja. E estamos vendo isso se desdobrar ao nosso redor. Cores padrões, símbolos, muitos emprestados diretamente de tradições ocultistas, agora estão costurados em linhas de roupas mainstream. O que as bruxas usavam em segredo, os estilistas agora desfilam nas passarelas. O que costumava ser sinais de feitiçaria, agora é marcado como estético ou expressão ousada. Mas o que é elegante para o mundo pode ser uma armadilha espiritual para o crente. Conheci uma jovem que lutava com ansiedade, confusão e peso espiritual. Ela não conseguia explicar. Seus pais estavam orando, seu pastor estava aconselhando, mas ainda assim ela sentia uma nuvem escura sobre ela. Quando me sentei com ela, o Espírito de Deus me levou a perguntar sobre algo em seu quarto. Lá estava uma tapeçaria que ela comprou online porque achava legal. Tinha os próprios símbolos de rituais pagãos antigos tecidos no design com uma cor historicamente usada para canalizar espíritos. Ela não tinha ideia do que significava, mas desde que trouxe isso para sua vida, o inimigo reivindicou um ponto de apoio. É assim
que ele é sutil. Ele não precisa que você acredite em seu poder, ele só precisa que você o convide. A Bíblia diz, em 1 João 2, versículos 15 e 16, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência dos olhos, é aí que começa. Satanás mostra algo que agrada aos olhos e logo isso alcança o coração. Foi o que ele fez com Eva no jardim. Gênesis 3, versículo 6 diz, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e que era agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Tudo o que precisou foi um olhar, um desejo, uma decepção, embrulhada em beleza. Não estou aqui para pregar legalismo, estou aqui para pregar discernimento. Há coisas que você está vestindo, algumas tendências que você está seguindo, não porque glorificam a Deus, mas porque estão na moda, no mundo. E lentamente a igreja está sendo vestida por Babilônia em vez de ser vestida em justiça. Isaías 61, versículo 10 diz, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu com vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça. Mas, se permitirmos que o mundo dite o que vestimos, o que admiramos e o que chamamos de belo, lentamente trocaremos esse manto por vestes de compromisso. E não pensem por um segundo que a moda é neutra. As vestes usadas pelo sumo sacerdote no Antigo Testamento eram divinamente designadas. Êxodo 28 diz que Deus deu instruções específicas para as vestes de Arão, porque suas roupas eram um reflexo de seu chamado. Se Deus foi tão específico sobre o que seu sacerdote vestia, vocês acham que o inimigo não é específico sobre como ele veste aqueles que busca seduzir? Devemos acordar para o significado espiritual do que abraçamos. Aquela cor que você usa porque é usada, já foi usada em sessões espíritas. Aquele padrão que você gosta porque é exótico é um símbolo conhecido em rituais wiccanos. Aquele traje que seus filhos são atraídos porque é moderno é modelado após a rebelião pagã. Devemos ensinar nossas famílias, purificar nossas casas, nos vestir, não apenas para impressionar, mas para honrar aquele que nos redimiu. Os santos de Deus não são destinados a ser decorados pelo mundo, somos destinados a ser distintos dele. A Bíblia diz em Romanos 13, versículo 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne em suas concupiscências. Você pode não perceber, mas cada vez que coloca algo que nasceu na rebelião, você dá permissão ao inimigo para sussurrar, tentar atormentar. Você não está apenas vestindo tecido, você está vestindo um testemunho da graça de Deus ou está vestindo um alvo. O objetivo de Satanás não é moda, é infiltração. Ele não se importa com o que você veste pelo bem do estilo, ele se importa com o que abre um portão espiritual. E se ele pode fazer isso parecer bonito, se pode fazer isso parecer atraente, se pode fazer isso parecer empoderador, então ele já está seduzindo os santos sem que eles saibam. Ele está transformando pessoas santas em altares ambulantes de confusão
e se perguntam por que os céus parecem silenciosos. Há uma invasão silenciosa acontecendo bem debaixo de nossos narizes. Não vem com tanques ou tiroteios, mas com tendências e tentações. Não vem por meio de rebelião aberta, mas por meio de compromisso sutil. O que antes chocaria a igreja, agora é recebido de braços abertos. E o que Deus uma vez chamou de impuro, agora chamamos de moderno. O inimigo não está apenas atacando de fora, ele está se infiltrando no santuário. E a marca do compromisso tornou-se tão familiar que muitos crentes nem a reconhecem. A Bíblia nos adverte em 2 Coríntios 6, versículo 17: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Mas hoje, em vez de nos separarmos do mundo, a igreja está sendo seduzida por ele. Estamos adotando a linguagem do mundo, a música do mundo, as roupas do mundo, as prioridades do mundo, e chamamos isso de evangelismo. Mas eu lhes digo agora, em nome do Senhor, há uma diferença entre alcançar os perdidos e se tornar como eles. Em Ezequiel 8, o profeta é levado por Deus ao pátio interno do templo, e o que ele vê, idolatria, não fora do templo, mas dentro. Os anciãos de Israel estavam adorando abominações em segredo, pensando que ninguém os veria. Mas Deus viu. Deus viu cada imagem esculpida, Deus viu cada coisa rastejante, e ele declarou: Filho do homem, viste o que fazem os anciãos da casa de Israel no escuro. Creio que Deus está fazendo a mesma pergunta hoje. Vocês viram o que a igreja está fazendo no escuro? Símbolos que antes eram ligados à feitiçaria, agora estão sendo impressos em camisas colares e até folhetos de igrejas. Cores que eram usadas em rituais para invocar espíritos, agora estão sendo usadas na marcação de ministérios juvenis. Frases enraizadas em misticismo pagão estão sendo declaradas de púlpitos porque soam motivacionais. E os santos estão usando-as, compartilhando-as, defendendo-as, porque não sabem de que espírito são. Oséias 4, versículo 6 diz: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Estamos sendo marcados porque não discernimos. Permita-me perguntar algo quando paramos de testar os espíritos. Quando nos tornamos mais preocupados em nos encaixar do que em nos destacar. 1 João 4, versículo 1 nos adverte: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Mas hoje qualquer coisa que tenha uma cruz estampada ou uma vibração positiva é aceita sem oração, sem discernimento, sem escritura. E é assim que o diabo opera. Ele não precisa que você se curve a Satanás, ele só precisa que você pare de perguntar se algo é santo. Há uma história que nunca esquecerei. Um jovem, cheio de fervor por Deus, cheio de paixão, começou a misturar sua fé com tendências populares. Ele começou a usar joias com símbolos desconhecidos, porque pareciam espirituais. Ele leu livros que diziam ser sobre energia e força interior. Em pouco tempo, ele estava confuso, irritado, espiritualmente seco. Ele veio até mim e disse: Não sinto mais Deus. E quando oramos, ficou claro que ele havia aberto portas sem perceber. Ele não estava usando moda, ele estava usando escravidão. Ele não estava lendo inspiração,
Ele estava absorvendo o engano. Vejam, o compromisso raramente se anuncia. Ele não grita, ele sussurra. Ele não choca, ele se mistura. O diabo não tem medo de uma igreja que se parece com o mundo. Ele tem medo de uma igreja que se parece com Cristo. E quando perdemos nossa distinção, perdemos nossa autoridade. Quando parecemos com o Egito, não podemos liderar pessoas para a terra prometida. Romanos 12, versículo 2 diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Conformidade é o primeiro passo para o cativeiro. E é isso que está acontecendo com tantos crentes hoje. Eles estão se conformando lentamente, uma pulseira, um slogan, uma tendência de cada vez. Eles são marcados não pela santidade de Deus, mas pela confusão espiritual. Eles dizem que amam Jesus, mas vestem o que as bruxas vestem. Eles levantam as mãos em adoração, mas usam símbolos que invocam escuridão. E então, se perguntam por que se sentem espiritualmente atacados. Permitam-me dizer algo. Satanás não se importa com o quanto você canta se ele pode controlar o que você veste. Ele não se importa com quantos sermões você ouve se ele pode influenciar o que você exibe. Ele sabe que quando você carrega sua marca, quando você anuncia sua mensagem, mesmo inconscientemente, você dá a ele acesso. E acesso se transforma em autoridade. A igreja primitiva era marcada pelo fogo, não pela moda. Eles eram conhecidos por sua pureza, não por sua popularidade. Atos 4, versículo 13 diz: "E vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus." O mundo ainda pode dizer isso sobre nós. Pode olhar para como vivemos, como nos vestimos, como andamos, e dizer: "Eles estiveram com Jesus." Meu coração se parte, porque estamos vendo uma geração de cristãos, especialmente os jovens, sendo atraídos pela estética sem entender a unção. Eles perseguem o visual, mas não o Senhor. Eles seguem o estilo, mas não o espírito. E o diabo está rindo. Ele está rindo porque sabe que uma igreja marcada não pode expulsá-lo. Uma igreja comprometida não pode confrontar suas mentiras. E uma igreja mundana não pode vencer uma guerra santa. É hora de limpar o templo novamente, não apenas o prédio, mas o corpo. É hora de perguntar ao Espírito Santo: estou vestindo algo que te entristece? Estou exibindo algo que convida a escuridão? Estou marcado pelo sangue de Jesus ou estou carregando sinais de compromisso? Porque nestes últimos dias, meus amigos, não haverá terreno neutro. Você está vestido com justiça ou com rebelião? Você está vestindo a armadura de Deus ou o disfarce do inimigo? E um dia em breve, o que você veste espiritualmente revelará a quem você pertence. Ao longo da Bíblia, a roupa nunca foi apenas sobre moda. Sempre carregou significado espiritual. Desde as folhas de figueira no jardim do Éden, até as vestes brancas do Apocalipse, as vestimentas representam mais do que o que cobre o corpo. Elas declaram quem você é, no que você acredita e a quem você pertence. E hoje devo fazer uma pergunta séria. Você está vestido com a justiça de Deus ou sem saber? Colocou o disfarce do diabo em Isaías 61, versículo 10. O profeta clama: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu com vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça.
Isso, meus amigos, é o traje dos redimidos. Não é costurado em tecido, mas em fé. Não é desenhado por mãos humanas, mas pela mão de Deus. E quando você o veste, o mundo espiritual o reconhece, o céu o vê, os anjos se alegram com isso, o inferno o teme. Mas assim como Deus veste seu povo, Satanás também veste o dele. Ele dá fantasias espirituais, ilusões, disfarces, para que você pareça santo por fora, mas esteja preso por dentro. E aqui está o perigo. O diabo não oferece mais suas vestimentas em preto e vermelho. Não, ele as veste em ouro, em brilho, em estilo, em energia positiva, amor próprio e empoderamento pessoal. Parece bom, parece poderoso, mas é falsificado. E muitos trocaram seu manto de justiça por uma fantasia de rebelião. Vejam, Zacarias 3, onde encontramos um sumo sacerdote chamado Josué diante do Senhor. Mas ele não está vestido em glória, ele está coberto de vestes imundas. E Satanás está ao seu lado, pronto para acusar. Meus amigos, essa é a condição de muitos hoje. Você acha que suas vestes estão bem, mas a mancha do compromisso é visível no reino espiritual. Você pode enganar as pessoas com a frequência à igreja e linguagem religiosa, mas Deus vê o coração. E Ele vê o que você veste espiritualmente. Permitam-me dizer, quando um crente começa a se vestir como o mundo, falar como o mundo e pensar como o mundo, ele começa a carregar o espírito do mundo. E eventualmente ele carregará o julgamento do mundo. Porque a roupa não é apenas uma cobertura, é uma declaração. Ela diz ao inimigo onde estão as portas abertas. Ela envia uma mensagem ao reino invisível sobre quem você serve e o que você tolera. E nestes últimos dias, não podemos nos dar ao luxo de andar por aí vestidos de engano. Em Êxodo 28, Deus deu a Moisés instruções específicas sobre como os sacerdotes deveriam se vestir. Cada fio tinha significado, cada cor tinha propósito. As vestimentas eram santas, separadas. Não foram escolhidas por moda, foram escolhidas por função. E Deus não mudou. Ele ainda se importa com como seu povo se apresenta, porque seu homem exterior deve refletir a santidade interior que ele está operando em você. E, no entanto, hoje, muitos cristãos usam símbolos e cores enraizados em feitiçaria e adoração pagã. Eles usam pentagramas invertidos, emblemas de adoração ao sol, serpentes e ícones, porque acham que é apenas estilo. Mas não há nada estiloso em convidar tormento espiritual. Não há nada bonito em carregar a bandeira do inimigo. O que você veste pode trazer luz ou abrir a porta para a escuridão. Havia uma jovem que amava o Senhor, mas começou a seguir tendências online. Ela começou a usar certas cores e sinais usados no espiritismo porque celebridades os endossavam. Suas redes sociais estavam cheias de imagens de energia de deusa e terceiros olhos. No início, ela achou que era inofensivo, apenas estética. Mas então, a ansiedade veio, pesadelos, confusão. Ela não conseguia mais ouvir a voz de Deus claramente. Por quê? Porque ela trocou as vestes de Deus pela alfaiataria de Satanás. E o inimigo não joga limpo. Uma vez que você veste sua identidade, ele exige acesso à sua vida. É por isso que Efésios 6 nos ordena
a vestir toda a armadura de Deus, não uma parte dela, não uma versão diluída, não uma imitação inspirada na moda, mas a armadura verdadeira, o cinto da verdade, não das tendências, a couraça da justiça, não da autoexpressão, o escudo da fé, não da popularidade. Porque todos os dias, ao sair para este mundo, você está entrando em um campo de batalha. E se você não estiver espiritualmente vestido, você está espiritualmente vulnerável. E não é apenas sobre roupas físicas, é sobre postura espiritual. Você está vestido de humildade ou usa orgulho? Você está envolto em compaixão ou se cobre com julgamento? Colossenses 3, versículo 12 diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Esse é o verdadeiro guarda-roupa do crente. É isso que nos diferencia. É isso que faz o mundo notar não nossa moda, mas nosso fruto. Mas Satanás não quer que você vista isso. Ele quer você vestido de confusão. Ele quer você marcado por rebelião. Ele quer ver uma igreja vestida como Babilônia e cega para sua condição. Ele quer crentes frequentando cultos enquanto usam símbolos que convidam demônios. E eu digo agora, em nome de Jesus, é hora de mudar de vestes. É hora de remover qualquer coisa física ou espiritualmente que o identifique com a escuridão. Pois virá um dia, amados, quando o Rei retornar. E ele não está voltando para uma igreja vestida de compromisso. Apocalipse 19, versículo 8 diz: E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. É para isso que ele está voltando. E a questão é: você estará pronto? Suas vestes serão lavadas no sangue do Cordeiro ou manchadas pelo pó deste mundo? Devemos ser como Bartimeu o cego, em Marcos 10, que quando Jesus o chamou, jogou fora a sua veste e correu para o Salvador. Ele jogou fora a antiga identidade, o antigo estilo de vida, os antigos rótulos e abraçou um novo manto, um novo caminhar, uma nova visão. É isso que Deus está nos chamando a fazer hoje. Ele está dizendo: tire a veste da confusão, remova a fantasia do compromisso, venha e deixe-me vesti-lo com justiça, com poder, com pureza. Porque o que você veste no Espírito não está escondido. É uma bandeira, é uma mensagem. E nesta hora, o céu e o inferno estão observando. Estamos vivendo em um tempo em que a cegueira espiritual agarrou os corações de muitos na igreja. O inimigo não mudou suas táticas. Ele ainda engana, ainda disfarça, ainda distrai. Mas nesta geração, uma de suas táticas mais sutis está escondida em algo tão comum quanto uma cor. Sim, Satanás sempre foi mestre das aparências. Ele sabe como tomar o que parece inofensivo e usá-lo como um portal espiritual. Ele sabe como vestir a escuridão com luz. Paulo nos advertiu em 2 Coríntios 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E hoje, o diabo não está batendo à sua porta com um terno vermelho e chifres. Ele está aparecendo em tendências, em simbolismo, em cores marcadas por pactos espirituais. Cores que foram reivindicadas e consagradas por bruxas para fazer seu trabalho. Há cores hoje que são usadas em rituais ocultistas, iniciações demoníacas e adoração pagã.
Elas são usadas durante feitiços, sacrifícios e festas satânicas. Uma dessas cores profunda, lustrosa e aparentemente inocente foi ligada aos espíritos de manipulação, sedução e rebelião. Mas muitos crentes a usam sem discernimento, sem oração e sem saber que ela é espiritualmente carregada. Eles dizem que é apenas moda, é apenas uma preferência. Mas o diabo ri, porque ele sabe o que significa em seu reino. No livro de Êxodo, quando Deus deu instruções para o tabernáculo, ele não deixou a escolha das cores para Moisés. Deus mesmo escolheu azul, púrpura e escarlate, cada uma rica em simbolismo, cada uma santa, cada uma profética. O azul representava o celestial, a lei divina. A púrpura era para a realeza, apontando para o reinado de Cristo. O escarlate significava sacrifício, o sangue do Cordeiro. Não eram aleatórias, eram consagradas, eram espirituais. E se Deus escolheu cores para refletir sua natureza, vocês não acham que o inimigo tentou sequestrar cores para refletir a dele? Em Apocalipse 17, a Bíblia descreve a grande prostituta, o falso sistema de religião e rebelião. Ela está vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Ela parece poderosa, parece gloriosa, mas é espiritualmente imunda. João diz que ela tem em sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e imundícies. Ela está vestida para seduzir. É assim que o diabo opera. Ele usa o que parece belo para esconder o que é mortal. Agora vocês podem estar perguntando: você está dizendo que as cores são más? Não, meu amigo. As cores foram criadas por Deus. Mas quando uma cor específica se torna uma bandeira espiritual para a feitiçaria, quando é intencionalmente usada em rituais para canalizar certos espíritos, para amaldiçoar, para invocar, então devemos ser sábios. Devemos ser orantes. Devemos discernir os tempos. Devemos nos perguntar: Senhor, o que estou vestindo está trazendo glória para ti ou abrindo uma porta para o inimigo? Havia uma jovem que compartilhou seu testemunho após participar de um retiro espiritualista disfarçado de retiro de bem-estar. Ela disse que o líder pediu a todos que usassem uma cor específica, uma associada à magia lunar, à divindade feminina, à antiga feitiçaria. Essa cor não foi escolhida por estilo, foi escolhida por poder. Naquela noite, cânticos foram entoados, cristais foram carregados, espíritos foram invocados e a cor fazia parte do ritual. Depois ela disse que sentiu uma escuridão pesada sobre ela por meses, tormento em seus sonhos, tensão em sua casa, confusão em seus pensamentos. O que parecia uma tonalidade inofensiva revelou-se uma armadilha espiritual. É por isso que Paulo disse em Efésios 5, versículo 11: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Se você sabe que uma cor é usada em atividades demoníacas, se sabe que tem laços espirituais com rebelião, feitiçaria ou falsa religião, por que usá-la? Por que defendê-la? Por que ignorá-la? Quando você coloca algo no natural, você pode estar colocando algo no espiritual. O diabo é legalista. Ele observa o que você permite, o que você veste, o que você toca, e ele usa isso como um contrato.
Mas louvado seja Deus! O sangue de Jesus quebra toda reivindicação legal. Ele quebra toda corrente, toda maldição, todo laço. O diabo designou cores para lançar feitiços. Ele designou símbolos para enviar mensagens no reino espiritual. E Deus está chamando seu povo para desmascará-lo, para expô-lo, para se afastar disso. Não se trata de ter medo. Trata-se de estar atento. O Espírito Santo dá sabedoria. E quando você ora, ele o convencerá. Ele sussurrará, não esse não desta vez. Porque você não é qualquer um. Você é um templo do Espírito Santo. Você é realeza. Você foi comprado por um preço. Você não precisa das cores do inimigo para se sentir belo. Você está vestido com Cristo. Romanos 13, versículo 14 diz: Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne em suas concupiscências. Vista Cristo, não compromisso. Vista santidade, não confusão. Você não precisa usar o que as bruxas usam. Você não precisa se marcar como o mundo se marca. A única marca que você precisa é o selo do Espírito Santo. A única veste que você precisa é aquela lavada no sangue do Cordeiro. Em Atos 19, quando o avivamento veio, a Éfeso, o povo trouxe seus livros de magia e os queimou em público. Foi radical, foi ousado, mas foi necessário. Eles não disseram, vamos manter um pouco disso, é só arte, é só herança. Não, eles destruíram o que estava ligado à escuridão. Eles desmascararam as ferramentas do diabo e escolheram a pureza de Deus. E hoje Deus está chamando a igreja para fazer o mesmo. Pode ser uma cor, pode ser um padrão, pode ser uma marca, mas se foi usado pelo inimigo, se carrega veneno espiritual, jogue fora. Peça ao Espírito Santo para expô-lo. Peça a Ele para purificar seu guarda-roupa, sua atmosfera, sua identidade. Porque o que você veste é uma declaração de quem você serve. E nestes últimos dias, devemos ser vestidos de verdade, marcados por santidade e envoltos na luz de Cristo. Amados, chegamos agora a uma verdade vital e urgente, aquela que o apóstolo Paulo imprime em cada crente em Efésios 6, versículos 10 a 18, o chamado para vestir toda a armadura de Deus. Nestes tempos, quando o inimigo está trabalhando, usando cores, símbolos e marcas secretas para enganar e reivindicar, a única defesa não está na sabedoria do homem, mas na armadura espiritual que Deus provê. O diabo é astuto, implacável e pronto para devorar. Ele procura toda a oportunidade para nos marcar, nos prender e nos levar cativos. Mas o Senhor diz: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés, na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vejam a cor, a marca, o símbolo. Esses não são apenas coisas físicas. Eles representam realidades espirituais. E quando uma bruxa ou feiticeiro os usa, eles estão declarando uma posse espiritual, uma reivindicação. Mas o sangue de Jesus quebra toda reivindicação. No entanto, se formos descuidados,
Se ignorarmos os avisos de Deus, se caminharmos sem discernimento, podemos abrir portas que nunca pretendíamos abrir. O inimigo usará toda ferramenta, toda tática, toda marca que puder para obter um ponto de apoio. Mas Deus nos chama a estar alertas, vigilantes, vestidos com o poder e a proteção que só Ele provê. Lembrem-se de como Jesus resistiu às tentações de Satanás no deserto. Cada vez que Satanás o tentou, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Essa é nossa primeira e mais poderosa arma, a verdade de Deus. Devemos conhecer as Escrituras bem o suficiente para discernir mentiras, reconhecer enganos e permanecer firmes. As marcas do inimigo são destinadas a confundir, intimidar, seduzir. Mas a palavra de Deus expõe toda mentira e brilha como uma lâmpada na escuridão. Conheço um jovem que foi atraído para práticas ocultistas porque estava fascinado por certas cores e símbolos. No início, parecia inofensivo, até mesmo moderno. Mas logo, ele se viu preso em medo, confusão e escravidão espiritual. Ele chegou a um ponto em que se sentia marcado, como se uma sombra escura o seguisse por toda parte. Somente quando ele clamou a Jesus e entregou tudo, ele encontrou liberdade. As marcas foram quebradas pelo poder do sangue de Cristo e ele foi vestido de novo em justiça. Essa é a chamada para cada crente hoje permanecer firme, resistir e não dar terreno ao inimigo. Efésios nos diz para tomar o capacete da salvação que guarda nossas mentes. Isso significa proteger o que permitimos em nossos pensamentos, o que assistimos, o que vestimos, o que entretemos. Se uma cor ou um símbolo traz confusão ou tentação, deve ser descartado. Devemos recusar ser marcados pela mão do inimigo. Em 1 Pedro 5, versículo 8, somos advertidos: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não devemos ser ingênuos ou casuais sobre a guerra espiritual. O inimigo é real, o perigo é real e a batalha é contínua. Mas louvado seja Deus, não fomos deixados indefesos. A armadura de Deus é nossa proteção divina. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é nossa arma ofensiva. Quando estamos vestidos de verdade, justiça, paz, fé, salvação e a palavra, nenhuma marca de escuridão pode nos manter cativos. É por isso que a oração é indispensável. A oração aperta a armadura, invoca o poder do céu e amarra os esquemas do inimigo. Sem oração, a armadura enfraquece. Sem a orientação do Espírito, caímos em armadilhas. Jesus disse em Mateus 26, versículo 41: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Devemos ser fortes no espírito, sempre vigilantes, sempre orantes. Irmãos e irmãs, é hora de despertar do sono espiritual. É hora de vestir toda a armadura de Deus com urgência e determinação. Não sejam marcados pelo mundo, pela feitiçaria ou por qualquer engano. Permaneçam no poder da verdade de Deus. Que sua identidade seja encontrada em Cristo sozinho. Que suas vestes
tanto físicas quanto espirituais, declarem sua lealdade ao Rei dos Reis. Todas as manhãs, levantem-se e vistam a armadura. Declare em fé: estou coberto pelo sangue de Jesus. Recuso toda marca do inimigo. Permaneço firme. Na verdade, sou um filho de Deus e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Que isso seja seu grito de guerra enquanto você caminha pelos dias à frente. O inimigo pode tentar intimidá-lo com sinais, símbolos e cores. Mas lembre-se, nosso Deus é maior. Aquele que veste os lírios do campo, que pinta os céus da manhã, que conta as estrelas pelo nome, ele nos veste com sua justiça e sua vitória. Permaneçam fortes, permaneçam firmes e nunca permitam que o inimigo os marque para a destruição. Meus queridos amigos e amadas irmãs em Cristo, ao chegarmos ao final desta jornada, pela verdade da palavra de Deus, o véu foi rasgado e a luz da revelação brilhou sobre as táticas mais secretas do nosso adversário. A verdade foi posta nua diante de nós e ela é, ao mesmo tempo, alarmante e libertadora. Não podemos mais nos dar ao luxo da ignorância. Não podemos mais caminhar pela vida como se o mundo espiritual fosse um conto de fadas distante. Vimos hoje, com uma clareza que só o Espírito Santo pode proporcionar, que a escuridão não se anuncia com trombetas. Ela se infiltra silenciosamente em nossas vidas, disfarçada naquilo que chamamos de cultura, de tendência de autoexpressão. A cor, o símbolo, a estampa na sua roupa, aprendemos que nada disso é neutro no campo de batalha espiritual. São ferramentas, são instrumentos, são declarações. São laços e armadilhas cuidadosamente preparados por um inimigo que anseia marcar, reivindicar e, por fim, neutralizar o povo de Deus. Ele quer nos ver vestidos com as vestes de Babilônia, enquanto cantamos os cânticos de Sião, criando uma dissonância espiritual que nos rouba a autoridade e apaga o nosso testemunho. Mas glória a Deus, a revelação do plano do inimigo nunca vem sem a provisão da vitória de Deus. Pois para cada estratégia do inferno, o céu já liberou uma contraofensiva divina. Onde Satanás tenta impor uma marca de escravidão, o sangue de Jesus desenha um selo de propriedade eterna. Esse sangue não é apenas uma doutrina teológica. É a substância espiritual mais poderosa do universo. É o solvente que dissolve toda maldição, o detergente que apaga toda mancha de comprometimento, o selo que anula todo e qualquer decreto de condenação que o inimigo ouse levantar contra nós. E onde o inimigo nos oferece uma fantasia de rebelião disfarçada de moda, Deus nos convida a vestir a armadura completa da sua glória, uma vestimenta que não foi desenhada por estilistas em Milão ou Paris, mas forjada na própria fornalaria do céu. Não é uma armadura de metal frio e pesado, mas uma vestimenta de poder vivo e ativo. O cinturão da verdade que desmascara cada mentira da moda e cada engano da cultura. A couraça da justiça que guarda o nosso coração de ser seduzido pelas aparências. Os calçados do Evangelho da Paz que nos fazem caminhar com firmeza em território inimigo. O escudo da fé que não é um acessório, mas uma muralha portátil capaz de apagar os dardos inflamados do maligno, sejam eles uma cor sedutora ou um símbolo enganador. O capacete da salvação que blinda nossa mente contra as sugestões
de que somos definidos pelo que vestimos e não por quem nos comprou. E, acima de tudo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma capaz de cortar os laços, quebrar as correntes e expor a fraude por trás de cada disfarce do diabo. A solução sempre esteve aqui. A vitória sempre esteve disponível. O que nos faltava não era poder, mas percepção. E agora, a escolha está diante de cada um de nós. A palavra foi pregada, a verdade foi revelada, a luz brilhou no escuro e a escuridão não pode prevalecer contra ela. Mas a luz precisa ser acolhida. A verdade precisa ser praticada. A escolha precisa ser feita. E ela é sua, inteiramente sua, neste exato momento. O que você fará com o que ouviu hoje continuará a flertar com as sombras, a justificar o comprometimento, a dizer: é apenas uma cor, é apenas um símbolo, enquanto o inimigo ri da sua inocência e avança em seu território. Ou você se levantará hoje em santa indignação, como um filho e uma filha do Deus Altíssimo, e declarará: basta, este é o seu vale de decisão. Este é o momento em que a linha é traçada na areia da sua vida. Não há terreno neutro nesta guerra. Ou você está vestido para a batalha, ou você está vestido para o abate. Ou você veste a justiça de Cristo, ou você, sem saber, veste os uniformes do acampamento inimigo. Eu o desafio agora mesmo, não amanhã, não depois de pensar a respeito, mas agora, faça uma inspeção no seu templo. E quando digo templo, refiro-me a tudo. Olhe para o seu guarda-roupa, mas desta vez com olhos espirituais. Pergunte ao Espírito Santo: Pai, há algo aqui que te entristece? Há alguma peça, alguma cor, algum símbolo que eu usei por ignorância, mas que tem servido como um banner para o inimigo na minha vida? Olhe para o seu quarto, para a sua casa. Há objetos, decorações, imagens que você trouxe para dentro porque eram bonitos ou estilosos, mas que carregam uma assinatura espiritual de trevas. É hora de fazer como o cego Bartimeu em Marcos 10. Quando Jesus o chamou à Bíblia, diz que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aquela capa representava sua antiga identidade, sua vida de mendigo, sua condição de escuridão. Ele a jogou fora, sem hesitar, para correr em direção àquele que poderia lhe dar uma nova visão e novas vestes. O que você precisa jogar fora hoje? Qual é a capa de comprometimento, a veste de confusão, o adorno de rebeldia que tem impedido você de correr livremente para os braços do Salvador? A hora da limpeza não é uma opção, é uma condição para quem deseja andar em poder e pureza. A hesitação é a linguagem do comprometimento. A urgência é a linguagem do arrependimento verdadeiro. O céu está esperando pela sua decisão. O inferno teme a sua decisão. Portanto, eu quero convidar você, onde quer que você esteja, a fechar os seus olhos por um momento e, com toda a sinceridade do seu coração, fazer esta oração de libertação e consagração comigo. Ore em voz alta se puder, pois há poder quando declaramos nossa liberdade. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu me apresento diante de Ti neste momento humilde e quebrantado.
Eu reconheço que por muito tempo andei em ignorância cego para as estratégias do inimigo que se escondem nas coisas mais simples da vida. Eu peço o teu perdão, Pai. Perdoa-me por cada vez que eu me adornei com algo que entristeceu o teu espírito. Perdoa-me por cada vez que, sem saber, eu abri uma porta para o inimigo através das minhas roupas, dos meus acessórios ou das coisas que trouxe para minha casa. Hoje, eu entendi a verdade, e a tua palavra diz que a verdade liberta. E agora, no poder e na autoridade do nome, que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, eu renuncio a toda marca, a todo símbolo, a toda cor que foi consagrada a demônios, à feitiçaria, ao ocultismo ou à rebelião. Eu renuncio a todo pacto inconsciente que fiz ao usar essas coisas. Eu quebro todo laço espiritual que foi formado. Pelo sangue de Jesus, eu declaro que toda reivindicação do inimigo sobre a minha vida, minha mente, meu corpo e minha família está cancelada. Agora, eu me despojo espiritualmente de todas as vestes de Babilônia, de toda capa de confusão, de toda fantasia de engano. E eu me visto pela fé com Cristo. Eu me visto com as vestes da salvação e com o manto da justiça que tu me deste. Eu declaro que meu corpo é templo do Espírito Santo, santo separado e dedicado exclusivamente para a tua glória. Enche-me agora, Espírito Santo, com o teu poder e o teu discernimento. Abre os meus olhos espirituais como nunca antes. Não me deixes ser enganado. Guia-me em toda a verdade para que tudo em mim, meu interior e meu exterior, glorifique o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu sou teu Senhor, totalmente teu, marcado não pela moda do mundo, mas selado pelo teu Espírito Santo para o dia da redenção. Obrigado pela tua libertação. Obrigado pela tua vitória. E agora receba esta bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar imaculados com alegria perante a sua glória, ao único Deus nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo nosso, Senhor seja a glória, a majestade, o domínio e o poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém e amém. Se você fez essa oração de coração, se você tomou a decisão hoje de limpar o seu templo e se vestir exclusivamente de Cristo, eu quero que você faça algo profético. Declare publicamente a sua vitória e a sua nova identidade. Escreva aqui nos comentários com ousadia: sou marcado pelo sangue e vestido de Cristo. Que o céu registre a sua decisão, que a terra testemunhe sua liberdade e que o inferno trema ao saber que mais um soldado do exército de Deus acaba de ser equipado para a vitória. Deus te abençoe poderosamente.